Ora, boa tarde a todos. Estão-me a ver e a ouvir? Boa tarde a todos. Sim? Ok. Um sim, dois sims, três sims. Ok, perfeito. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Gomes, sou o vosso tutor de desenho, emulação e animação para videojogos. Hoje vamos falar aqui vamos falar sobre sistemas de partículas. Sistemas de partículas são basicamente uma técnica usada para através do computador para simular, digamos, físicas de pequenos objetos, neste caso denominadas por partículas, que podem, neste caso, ser utilizados em videojogos, filmes, séries ou mesmo na ciência. Essas partículas podem sofrer alterações consoante forças exteriores como o vento, a gravidade e outros fatores, desde colisores, que podem reagir de maneira diferente. Nós temos aqui, como podem ver, o nosso default cube. Para fazer um sistema de partículas, simplesmente necessitamos de ir aqui a esta aba e carregar em partículas e carregar aqui no mais. Ele de início dá aqui um sistema de partículas e aqui está aqui as particle settings. Podemos dar a cada objeto, neste caso este cubo vai ser o nosso emissor de partículas. Podemos criar partículas através de objetos de empties, que são, se eu criar aqui um empty, onde é que está um empty? Um Planexis, e que também podemos atribuir, não podemos atribuir afinal, não podemos atribuir, podemos atribuir aqui um sistema de partículas, que é o cubo um sistema de partículas. Aqui está o emissor ou hair. Neste caso, hair é para fazer penteados. Neste webinar não vais dar. Espero brevemente dar um webinar sobre utilizar cabelo e depois transformá-lo em cards, que é muito, muito interessante. E podemos aqui ver, se carregar na tecla espaço, se o vosso teclado estiver normal, podem ver com que isto começa a funcionar. Só um segundo que eu tenho que ver aqui uma coisa. Keystroke. Ok. Agora já está aqui a tecla de espaços a aparecer. Peço desculpa. Como podem ver, ele começa a gerar as partículas assim do nosso emissor, que neste caso é o cubo, é onde nós atribuímos o emissor. Isso era um penteado bastante desviado. Sim, era. Aqui temos na nossa direita o número. Este número corresponde desde o número em que eles são criados até o fim. Se eu puser, por exemplo, 1, ele só vai criar uma até terminar a vida dele. E depois termina. Se for 10, ele vai criar... Peço desculpa, tenho que... vocês, cada vez que façam esta simulação, muito importante é recomeçar de novo, porque nem sempre corresponde à simulação. Então, um atalho muito rápido é Shift e tecla esquerda, a tecla de direção esquerda, para voltar ao frame 1 e produzir assim a simulação. Que agora o Space deixou de funcionar porque... Interessante. Estou sempre a acontecer qualquer coisa. Porque o Shift ficou encravado. O Shift ficou encravado. Só um segundo, porque o meu teclado está aqui a ter um pequeno problema. Vou chegar aqui o Keystroke. Depois já estou aqui 2. Se calhar está a entrar em conflito, peço desculpa por este momento.
Ok, só um segundo. Don't save. E vamos jeito aqui outra vez, começar de novo, peço desculpa. Aqui um pequeno contratempo. Espero que isto não venha a atrapalhar. Mas pronto. Então eu estava a dizer aqui. Continua a não funcionar o Space. Aprendemos o Space por momentos, que é uma das coisas mais fundamentais para quando temos aqui a experimentar partículas. Ora, quero partículas novo, partículas sistema de partículas. Se pusermos aqui, por exemplo, 100. Não, perdi o teclado. Peço desculpa, só um momento. Aqui um problema técnico e já volto a vocês. Só um segundo. Ora, desde já peço desculpa. Foi aqui um erro técnico. Deixou-me dar o teclado. Peço desculpa pela demora. Vamos ver se conseguimos prosseguir. Só experimentar. Boa tarde a todos. E vamos continuar.
não estava à espera desta e vejo aqui por seguir. Então vamos aqui aos particles, no qual adicionamos, e isto aqui é um emissor. O número de partículas corresponde ao começo e ao fim. Ele aqui, se der aqui só 10, ele durante o frame start e o end start e o end frame vai gerir o número de partículas entre estes frames. Por isso aqui temos uma situação de 1000 partículas que no frame 200 irá parar. E agora ele deixou de fazer e assim fica. Se puser o end aqui a 100, ele vai fazer shift trás e vai shift trás é o shift botão esquerdo destas setas que temos aqui, é o atalho para recomeçar. Convém sempre recomeçar para que a simulação não tenha defeitos. Não vale a pena recuar e depois fazer mudar aqui as propriedades e depois recomeçar, que dará sempre erro e por vezes sempre é melhor vocês recuarem desde o início, desde o zero, e fazer com que ele simule de novo. O tempo de vida é o tempo de vida da partícula. Se eu puser aqui está a dizer que é 50 frames, let it be snow, podia ser 20. Se puser aqui 20, as partículas caem, desaparecem mais cedo. E lifetime random é um fator em que há partículas que dão uma vida muito mais, vamos por aqui 30, umas aqui não vale a pena, tenho que sempre recuar, como indiquei. Há umas que sobrevivem mais tempo e outras que mal aqui começa pode dar. O que é que iria dizer? Ora então, aqui no USEED é para randomizar a saída das partículas. Se eu puser, por exemplo, aqui o lifetime, por exemplo, estava a 100, penso eu, se não estava, passa a estar, o SEED vai gerar de outros modos, porque cada vez que eu começo a simulação, ele vai fazer a simulação sempre repetida. O SEED faz com que ele comece de maneira diferente. Não se nota muita diferença, mas a diferença está lá. Pronto, estes são os principais painéis aqui do emissor. Aqui no source podemos dizer que ele emite sobre as faces, sobre os vértices ou sobre o volume. Nas faces ele vai gerindo aqui as faces e vai aparecendo as partículas perante a área das faces. Nos vértices ele só vai gerir aqui nos vértices, que como se fosse uma espécie de fonte nos vértices, no qual aqui eu tenho, por exemplo, imaginem um teto e quisessem fazer chuva, ou mesmo se vocês tivessem um guarda-chuva e nas pontas começasse a pingar as gotas de água. Pronto, é o exemplo que eu posso dar assim, que pudesse ser útil ter aqui as partículas nos vértices. Há outros exemplos que irei mostrar, mas é esta a ideia. Aqui pode-se utilizar o User Modifier Stack. Isto é principalmente utilizado para caso vocês utilizem o Subdivision, e aqui ele calcula através do Subdivision e não do coisa. Se eu fizer aqui um Ctrl 2 para no cubo, no Ctrl 2, ele já está aqui. Aqui ele continua a dizer que é nos vértices sem estar subdividido. Mas se eu utilizar o Subdivider Stack, por acaso aqui não faz muito grande efeito. Interessante. Porque ele tem aqui um modifier que é o Subdivision e ele não estava a fazer. Certo que é só para as faces? Interessante.
Continuando. Espera aí, estou aqui. Aqui no volume é o volume aqui do cubo. Se eu fizer, por exemplo, aqui uma esfera, certo? Consigo dar um exemplo para que é que isto é utilizado? No qual, no que dos vértices, ou no geral as partículas, Diogo. Search, não quero search, quero Ctrl A, mexe no geral. Fumo, fogo, chuva, neve, tudo o que for para efeitos de partículas, você pode utilizar esse sistema. Nos vértices, como disse, por exemplo, se o pingar de um guarda-chuva tiver a chover e quiser só que nas pontas do guarda-chuva esteja a cair gotas, naquelas, nos arames, digamos nas pontas dos arames do guarda-chuva, que é uma gota de vez em quando, pode-se surtir esse efeito. Pode também, por exemplo, decidir, um exemplo muito comum é utilizar o vértice para fazer disparar num ponto um tiro. Pronto, depois de resto é com a vossa imaginação. Mexe, UV Sphere, Move, Scale. Pronto, eu vou dar aqui um outro sistema de partículas, mais Particle Systems, em vez de ser nas faces, aqui no volume. Volume, ok, eu tenho que voltar tudo atrás, e se fizer, não se percebe bem o que é que está a acontecer, ele está a cair. O que acontece no volume é que ele, em vez de ser na superfície da esfera, nas faces, ele está a fazer no volume. No volume, que é no volume da esfera, então ele calcula dentro da esfera, dentro da área do volume, peço desculpa, da esfera. Se utilizar aqui o Alt Z para ver o interior, o X-Ray Mode, veremos que elas estão a ser criadas aqui dentro e não por fora, como estava aqui a ser o cubo quando estava aqui nas faces. E é esta a grande diferença. Ora, muito bem. Depois temos aqui o Event Distribution, o Random Order. Isto faz com que tire a ordem. Normalmente nota-se melhor aqui no cubo, aqui o Random Order, e vê-se que ele atribui a X segundos, ele faz a divisão do número de faces e em X segundos dá o número de partículas de uma face, de outra face, de outra face, de outra face. Que se nota menos talvez seja aqui a de baixo, porque a de baixo às vezes mistura-se com as outras e não se nota muito, mas acontece. O Event Distribution é simplesmente ele distribui de uma forma igual as partículas para cada face, para que seja mais, para que não haja uma parte mais vazia, mas se vocês quiserem podem sempre retirar. Estes são os mais importantes. Aqui na caixa, o que é importante? Na caixa é para fazer os bakes. Os bakes são, pronto, neste caso, sistemas de partículas, muitos fatores que necessitam de físicas, é necessário que quando se faz o sistema de partículas e que queremos que ele continue a animar, que não faça de uma forma, digamos, que esteja sempre a calcular os dados que são necessários, desde forças, desde colisores, de tudo o que haja à volta. Por isso, pode-se utilizar o bake para fazer. Carregamos em bake e ele, se podem ver, acrescentou aqui esta barra vermelha e podemos ver que fez aqui a animação. Como é que sabemos também que o bake está a funcionar? Podemos ver aqui os fatores de emissão, seeds, o frame start, o frame end,
estão todos acinzentos. Porquê? Porque o bake está feito e isto nada se consegue mexer porque nada vai influenciar. Se eu acrescentar aqui um campo de forças, eu fiz Shift A e colocar aqui um Wind, por exemplo, Shift Space para aparecer este menu, Rotate, ok, e vou pôr aqui o Wind a funcionar. Se eu puser nada disto está a funcionar. Mesmo que eu chegue aqui às físicas, penso que é as físicas, e dar-te aqui uma strength, já está aqui uma strength enorme, ele não está aqui a ter grande influência agora esqueci-me eles indicam como force fields, que são vários, e que o bake não produz, não sente qualquer influência sobre outros fatores. Como é que podemos ver isto também? É desligando o bake. Selecionamos aqui o emissor e vamos aqui ao sistema de partículas e vamos o delete bake. Se carregarmos em delete bake, em princípio delete all bakes. Este delete bake só faz delete ao bake deste emissor. Delete all bakes apaga todos os bakes existentes. Agora vamos aqui para trás e devia update all frames. Estranho, isto está a funcionar. Ok, já está a funcionar. Pronto, como podem ver, aqui o vento, esta força, está a funcionar e sem a hipótese do bake já ganha-se a influência aqui do vento e é para isso que o bake serve. Porque pode haver certas partículas que vocês querem que tenham efeitos e que gravem e depois podem querer que outras influenciem. Delete bake, lá são os bolos, exato. Que é o bake que só apanhamos no final. O bake é um processo no qual deixa de calcular as físicas das partículas ou de outras situações como texturas que são geradas automaticamente, mas neste caso estamos a falar de partículas. Não necessita, fica gravado o movimento e não requer físicas para recalcular o movimento delas de novo. Aqui elas estão a ser recalculadas. Se eu, por exemplo, fazer aqui space para fazer o play e carregar aqui no vento, aqui agora não dá para carregar no vento, aqui wind, se carregar em space vamos voltar aqui atrás e se mudarmos aqui a strength verão que isto começa a perder influência e agora tenho que dar a volta outra vez. Se calhar vou parar só aqui e dar aqui um end de 250, que é o último frame que nós temos, para vermos melhor aqui o efeito. Onde é que está? Emission, este é o emissor, Particle Systems e Start Frame, End Frame 250. Ok, voltamos atrás e agora não tem muita força, agora vou só aqui parar e chegar aqui e dar mais força e pronto. Isto é a influência de um force field. E o bake permite que, se vocês quiserem, podem fazer, claro, com um force field ou com vários force fields. Depois de estar tudo feito, vocês podem assim fazer um bake e poupar recursos para vocês trabalharem noutras coisas, como a animação de um personagem ou mesmo o cenário estar completo. Podem ter, por exemplo, fazer um cenário um block out de um cenário para denominar os colisores.
em vez do cenário todo bem feito. Esses blockouts de cubos, geometrias simples, é que vão fazer a colisão das partículas e assim fazer com que o bake seja só naquela área e que colida com os colisores, fazem o bake e depois podem utilizar no vosso cenário já mais completo e que não precisem de então fazer com que este perca muita memória a calcular a animação das partículas. Pronto. Isto, assim, falamos do bake e já entramos um bocado no campo dos force fields. Vou aqui pegar o force field. Vamos continuar. Se calhar não devia ter pegado, mas pronto. Outra coisa que podemos aqui fazer, logo de início, quando escolhemos aqui o emissor, é o facto de o emissor ter aqui o frame start. Este frame start é para quê? Aqui está a dizer que começa no frame 1. Mas caso vocês queiram uma animação que comece logo, com as partículas a funcionar, vocês podem dar aqui, por exemplo, menos 100. E se fizer menos 100 e soltar o início, já está aqui a haver um movimento. Isto é bom para começar uma cena e já estar isto a correr. Seja um chafariz, seja fogo, seja poeira, seja o que for. Eu vou pôr aqui Ok. Até agora, alguma dúvida? De momento? Peço desculpa se estou a ser um bocado depressa, se estressei um bocado. Continuando. Aqui o cache. A velocidade. Podemos aqui mudar a velocidade das partículas. Claro. Podemos pôr mais velocidade para que estas sejam mais rápidas. Se repararem, elas aqui já estão a ganhar velocidade. Se ganhar mais velocidade, elas estão a reagir. Elas aqui já têm uma influência da gravidade, é de aviso, porque a gravidade está a 1. Não é aqui, isto é a massa, são as físicas de massa, a gravidade é o force field, não, field weights. Está aqui a gravidade a 1. Ok, não disseram nada. Se eu tirar a gravidade, o que é que acontece? Vou pôr tudo para trás e vão se espalhar pela direção que está das faces. Cada face vai distribuir aqui as partículas infinitamente. Por isso tem aqui a gravidade. A gravidade, isto são os field weights. Isto basicamente é a influência que os outros fatores têm nas nossas partículas. Por exemplo, se vocês puserem aqui um wind, eu vou pôr outra coisa para ser sem ser o wind. Eu vou fazer aqui em vez de agora um colisor. Vou aqui Shift A, vejo aqui para o mesh, um plane, Shift Space para, eu gosto destes gizmos, fazer aqui um plano, Shift Space para View Move e coisa. Agora voltamos para trás e vamos pôr menos velocidade, que isto está com muita velocidade, quer que apanhe ali o chão. Aqui até pode ser este, mas pronto, aqui a velocidade estava aqui normal, estava a 1 de início e pronto. Este cubo tem esta influência. Se eu duplicar este e for aqui a duplicar o Particle Settings, vou chamar este de 2, só para distinguir. Se diminuir a influência da gravidade, vão dar resultados diferentes. Este está a sentir aqui a gravidade que está atribuída e aqui não se está a sofrer as consequências da gravidade, por isso vocês podem sempre gerar. Tal como se fizerem aqui um force field, como eu gosto muito.
Wind é o mais prático de usar para agora. Move. Se eu fizer assim, ambos estão a sentir a pressão do wind. A pressão é a influência do wind, peço desculpa. Mas se eu for aqui e indicar que que o wind, eu vou pôr até aqui mais do lado do cubo para ver a diferença. Vamos fazer aqui uma espécie de corrida. Influencia muito menos. Está aqui para trás, carregamos em space e podem ver que estes fatores, cada particle system pode ter um setting diferente e fazer coisas diferentes. Cada emissor pode ter vários particle systems. Posso colocar aqui mais outro e diferenciar. Ora, muito bem. Depois eu vou fazer aqui um objeto porque aqui vai em rotação e a rotação é mais fácil se virmos com um objeto. Posso pôr aqui em modo rendering. Aqui uma mesh, pode ser um torus. Torus um donut é sempre bom. E aqui onde está o render. Aqui não falei muito das physics. As physics é basicamente dizer que massa é que tem aqui as nossas partículas, se é 1 kg, pronto, vai influenciar também o peso de colisores e que ainda não deu colisor e de outros aspectos. Aqui o rendering é isto que eu queria chegar. Está aqui um halo, que é estas vamos chamar partículas pintas, que é representado, elas estão sempre viradas para nós, que é uma coisa que é engraçada porque só este modo é que dá para fazer com que que estas pintas estejam viradas para nós. Muitas vezes nos jogos há aqueles momentos em que nós temos sprites de fogo ou de outros efeitos no qual esses sprites são sempre virados para nós. Há uma maneira de fazer, e quero ver se faço daqui um bocado, mas não funciona no viewport, tem que ser feito através da câmera. Vamos mudar aqui o Halo, Line, Pass, Object, e no Object podemos escolher uma instância. A instância há de ser aqui, pode ser o torso, pode ser o plano, mas eu vou escolher aqui o torso e vocês vão ver que ele cria aqui, parecem Sirius aqui, e podem assim fazer umas partículas que não sejam, se calhar aqui não se vê bem, assim se calhar vê-se melhor. Podem mudar, se vocês mudarem, por exemplo, o material, também vai influenciar o material daqui do objeto. Agora ele está a pensar. Porque eu não estou em material, peço desculpa. E vai mudar também aqui a cor destas argolas. Elas são mais pequenas. Se vocês necessitam de aumentar, vão aqui a render. Viewport displays. Não, eu estou nas partículas. Estou bem. A render, e podem aumentar o scale. Ok. Por fim, vou tirar aqui o wind para que tirar o wind. Vou diminuir o wind só. Vamos fazer aqui. Aqui já está a passar uns. Este tem menos influência. Tem menos influência da gravidade, que eu acho que tem menos influência da gravidade, ou mesmo pus a zero, por isso não está a cair. Mas eu vou fazer com que este fique assim.
Flying Ordnance. Yeah. Ora bem, o que é que queria mostrar mais? Queria mostrar este como um collider. Para dar, por exemplo, um colisor, escolho um objeto, por exemplo, este plano, e quero, para já mudar a cor do material, porque isto depois não se vê bem, para mais escuro, e aqui o colisor, quero atribuir aqui um collision. Vamos aqui normalmente aparece aqui uma aqui digamos aos force fields, se atribuirmos o collision, e aqui ele começa já a fazer o bounce. Claro que normalmente o que convém fazer é isto, voltar para trás e fazer o cálculo. Depois, nisto tudo, tem aqui vários fatores, por exemplo aqui no collision. Temos aqui o field absorption, que quanto é que absorve de coisa, quando embate aqui no plano. A permeabilidade é como o permeável, neste caso, quanto mais estiver, algumas partículas passam pelo plano, vamos ver aqui, algumas passam, outras vão. Se perguntarem qual é a utilidade deste, não vejo assim grande utilidade. Poderá haver utilidade, mas não me lembro assim de nenhuma. O stickness, o stickness, que vai prender, agora eu pus um número muito grande. Quando vêm assim uns bugs, é natural porque eu não comecei a simulação de início e ele confunde-se um bocado. Ok, vais diminuir. Isto de ali para baixo quer dizer que, como ele está a simular, ele fica confuso e dá outros valores. Eu vou só diminuir aqui um bocado o wind para. Vou aqui à seta do wind, que é esta, e vamos experimentar desde o início. Pronto. E aqui ele faz o bounce até morrer ou deixar de. E aqui, veja aqui, é este. O damping vai ser aqui o quanto é que ele mais salta ou quanto mais diminui. Digamos que é o bounce, vai influenciar o bounce consoante. Se vai prender, se o material que está aqui, digamos que isto vai ser um material, este plano, que vai diminuir ou aumentar o salto. Ele aqui no 0 está o tamanho normal, o damping normal, o bounce normal. Se aumentar, ele vai prender mais e impedir com que as bolas saltem mais. Isto é tudo. Fricção também o randomize é o facto de dar valores diferentes em relação a estes, para que fique mais orgânico, como se fosse a tirar uma data de, digamos, bolas saltitonas, só que cada uma tem, imaginemos que o soalho é irregular e que faz efeitos diferentes. O friction vai prender mais a bola e desacelerar. Eu tenho que fazer aqui. E também no coisa, o randomize aqui no friction também é a mesma coisa. Ok. Agora eu queria fazer, vamos ver se tens tempo. Até agora, já dá para fazer granizo. Alguma dúvida que queiram perguntar? Até agora, não sei se têm dúvidas, algum esclarecimento. Pronto, neste momento eu mostrei foi um emissor com partículas, um force field que é o vento que vai dar aqui
influência às partículas e aqui um colisor que faz impedimento com as partículas. Ok, agora vou aqui abrir um fecheiro para dar aqui uma certa situação de o que é que podemos utilizar num videojogo estas partículas. Só que eu como tive que reiniciar o computador, peço desculpa pelo... Ok. Ok. Esta nave corresponde basicamente ao primeiro webinar que dei na Master D. Decidi que seria uma boa altura para utilizar e queria fazer com que o propulsor tivesse a deitar fogo. O que é que podemos fazer? Para já, se nós atribuirmos aqui um Particle System, o que é que acontece? Ele começa a gerar partículas em todo sítio. Isto não nos interessa. Então, o que é que podemos fazer? Podemos, vou voltar atrás, podemos atribuir um Vertex Group. O que é que são Vertex Groups? São grupos no qual estão designados para várias funções. Neste caso, neste caso o Vertex Group que nós vamos aqui criar é para designar onde é que as partículas começam a sair. Podemos chegar aqui, entramos em Edit Mode e 3 e vamos selecionar aqui as faces com o Shift e aqui no Data, estou aqui, isto é o Data do objeto. Podemos criar vários Vertex Groups e aqui fazemos aqui propulsor, por exemplo. Propulsor. Ok. E fazemos Assign. Selecionamos, assinamos. Agora mudo para aqui para o material. Se repararem, isto que está a laranja é onde vão ser as partículas. Desselecionar. Pronto. E assim vamos aqui ao sistema de partículas outra vez e vamos aqui ao Vertex Groups do sistema de partículas e na densidade vamos dar aqui o propulsor. Se agora carregar em Space, ele vai sair aqui. Parece que mais que está a sair da água. Isto podia ser um exemplo da nave a sair da água e a água a sair dos propulsores, visto que entrou lá para dentro. Podia ser um exemplo. Mas não é isso que nós queremos, é dar aqui uma velocidade. Neste caso, o que vamos tirar é aqui a gravidade. Physics. Podemos aumentar a gravidade, a velocidade, que isto vai fazer com que ande um bocado. Para já, eu quero fazer duas coisas que eu já mencionei. Uma é que comece, por exemplo, 100 frames atrás, para que esteja sempre aceso. Se queremos uma cena em que queremos mostrar a nave, pomos 100 frames atrás e o número de frames inicialmente que está indicado pelo Blender é 250, então que termine também em 250 para dar continuidade. E assim parece mais uma máquina de bolas ping-pong tipo pipocas, que não é isto que nós queremos. Mas no entanto está a sair. O que é que podemos fazer aqui? O que está a acontecer é que as faces selecionadas eles estão a emitir, mas não está a sair na direção correta. O que é que nos pode ajudar? Pode-nos ajudar a que as faces não tenham faces encostadas perpendiculares, porque ele vai calcular também com as faces perpendiculares. Então temos que entrar aqui, vamos aqui ao Vertex Group, fazer o Select, ele seleciona todos, e aqui um Inset. Aqui um inset estou a fazer com Individual Origins. Ele está a fazer com... também dá com Medium Point. Ok. E ele faz aqui um inset e já tem aqui um espaço
no qual já está, não está encostado a nenhuma outra face perpendicular. Isto já é importante para as bolas serem direitas. Caso queiramos que as bolas saiam direitas. As partículas, neste caso. Podemos carregar em Space, continua a dar o mesmo. Porquê? Porque apesar de ter feito isto, a verdade é que o propulsor, o Vertex Groups, se fizer Select, ele vai acrescentar mais estas. Quer dizer que temos que retirar isto, novo, e só selecionar aquelas que nós queremos. Vamos ao Select, vamos fazer Remove, e quando fazemos Remove, vamos Select, já não aparece nada, está limpo, e selecionamos de novo. E assim a senha. Se formos fazer Select, já não aparece as outras que estavam aqui anteriormente acionadas. E espera aí, não sei se vocês têm alguma pergunta, que isto desapareceu-me daqui. Para onde é que vocês foram? Não foram para aqui, foram para aqui. Ok, não sei quais são as duas. Nos jogos, por acaso, não sei como funciona, mas deduzo que seja um emissor de partículas do motor de jogo. Nos jogos, algumas bolas pode ser. Com dificuldade, sim. Nos motores de jogos é a mesma situação, são sistemas de partículas no qual vocês podem integrar e podem fazer a mesma situação. Muitas vezes não é preciso ser diretamente no objeto, pode ser um sistema de partículas que esteja à parte e que depois pode ser integrado no objeto. Aqui vamos ser de Edit Mode. Vamos ver se já está melhor. Está um bocado melhor. E vamos tirar aqui a gravidade. Emitter, Air. Estou à procura de. Eu quero Physics, não. Quero Force Manipulate. Tirar aqui a gravidade e vamos ver o que é que aqui dá. Pronto. Já está mais ou menos um propulsor. Ok. Podemos juntar uma força, claro, aqui podemos adicionar, por exemplo, um force field de vortex. Um vortex, este force field, o que faz é com que as partículas começam a entrar em espiral, tal como o nome indica. Vou tentar colocar aqui e podemos depois alterar aqui a strength da vortex, não muito, também não quero exagerar. E podemos juntar aqui um wind para ter mais propulsão. Podemos fazer com que podemos agora deixar ver um wind primeiro, mas para fazer aqui space, um wind, rotate e não, rotate está mal, move, continua um bocadinho mal, vamos pôr por aqui, rotate, move, aqui. Eu não necessitava de pôr aqui, ele de facto ele influencia tudo na direção que está. Eu podia pôr mais abaixo, mais à frente, o que influencia é mesmo aqui a direção. Aqui rotate e pronto. Se carregar em space, em princípio já chega mais longe.
Ok, mas este material é assim um bocado estranho para propulsor. Podemos sempre pôr aqui, mas primeiro vamos mudar o material. Neste caso vou utilizar, como fazem aqueles cards nos videojogos, vou utilizar aqui, primeiro tenho que parar, vou aqui utilizar um plano. Há muitos sistemas de partículas em videojogos que são feitas com planos, que é a forma mais simples, e vou aplicar, digamos, este efeito que tem aqui. Isto é simplesmente uma imagem com alfa, no qual pintei com uma brush tipo de uma airbrush, digamos assim. Dei uns toques e depois aqui no centro um bocado branco para fazer aqui a parte. Vemos aqui, já temos aqui a shading. Isto não é bem um webinar de shading, por isso só vou indicar mais ou menos. Aqui vou fazer new. Ele aqui está a atribuir isto ao principal. Vamos fazer aqui, pôr aqui o efeito, arrastar e deixar estar aqui o efeito. E vamos dar a cor ao material. Em princípio parece. O alpha, aqui é o alpha. Não está ainda a funcionar, e já vos digo porquê. E depois o color também é o emission, que tenho que abrir aqui, que está desligado. Para a cor, para dar o glow. Para isto aparecer o glow no Eevee, vocês têm que ir aqui ao Rendering Options, no Eevee, e estar aqui o bloom. Ele está aqui o strength a 0, aqui já está ligado, e no bloom. Só que isto ainda não está transparente. Se eu carregar aqui na tecla ponto final do keypad, podem ver que isto não está transparente. Então tem que ir aqui aos materiais, puxar aqui para baixo, e nos settings, no blend mode, mudar para alpha blend. E agora ele vai aqui processar e pronto. E está. Agora é substituir aqui o material por, digamos, em vez destas bolas de ping-pong, digamos, vamos mudar para este material. Ora, vamos aqui às partículas da nave e vamos fazer aqui, mudar aqui no render as hello, mas vamos escolher o object. E o object vai ser este. O único problema, vamos aumentar um bocado, que isto mal se vê, pronto. O único problema é que ele está sempre nesta direção. Pronto. Se quisermos fazer como acontece nos videojogos, para já vou ter que puxar aqui, eu acho que é Shift 0, não. Ups, perdi-me. Onde é que está a nave? Agora perdi a nave. Está aqui a nave. Eu penso que era Shift 0 para pôr a câmera. Onde é que está a câmera? A câmera está aqui. Vamos mover a câmera para aqui e tentar. Uma forma de vermos bem onde é que está a câmera, podemos sempre mudar aqui para o 3D Viewport. Aqui arrastar. E à medida que controlamos aqui a câmera, aqui carregamos em 0 para acionar a câmera. E aqui trabalhamos com a câmera para saber onde é que ela está a apontar. Isto é estranho, porque é que a câmera está a não mostrar. Vou ter que pegar outra câmera. Vou colocar outra câmera que não sei o que é que se passa com esta. Câmera. Pronto, esta está aqui. E vamos
0, 0. Porquê que a câmera não está a apanhar a nave? A câmera está a apanhar a nave porque a nave é uma câmera. Como é que uma câmera fica uma nave? Não. A câmera... Ok, pronto. Eu sem querer utilizar o Shift, eu acho que ele disse que transformava a nave numa câmera, não era isso que nós queremos. E aqui já podemos... aqui podemos... Mantemos aqui, estamos aqui o viewport e aqui vamos pôr aqui a câmera mais afastada e ver mais ou menos, isto é a nossa área e pronto. Agora, aqui já está certo. Como podem ver, as partículas estão a continuar a ser, digamos, planas, não estão viradas para a câmera. Aqui temos de fazer um constraint. Constraint, aqui para ajudar um bocado, constraint é algo que são restrições que fazem com que isto é mais para rigging, mas funciona neste caso para as partículas. Vamos a este objeto que é o pai destes. Estes são arrays desta partícula e vamos dar aqui um constraint. E o constraint que eu vou dar é track to. E o track to vai ser para a câmera. Assim, como podem ver, isto ficou virado sempre. Agora, cada vez que eu mover a câmera, ele vai estar virado, mas este não. Porquê? Porque eu tenho que aqui alterar aqui nos objects, no Instant Object, que é o plano, que é este, o Object Rotation. E assim já está sempre virado para a câmera. Pronto. E assim já faz lembrar aquelas partículas que costuma ver nos videojogos, no qual está sempre virado, mesmo que eu mexa a câmera. Vamos tentar só mexer aqui um bocado a câmera. G, R, X, Y. Não. Pronto. O que interessa é que o efeito está pronto, feito. Não assim tão bem feito, mas está feito. Ok. Já são 6 e vamos ver se... Agora, eu queria ainda fazer, não sei se vocês têm tempo, espero que sim, vou fazer mais uma situação, que é a nave a disparar tiros. Aqui eu vou deixar a câmera. Como podem ver, ele continua sempre a olhar para a câmera, mas é assim que nos jogos costuma acontecer. Para um tiro, posso criar aqui um outro objeto. Eu vou control. Ok, peço desculpa por o que se passou, mas no entanto vou ajudar aqui. Depois, quando puder, reveja o webinar para ver o restante. Ora, muito bem, vamos fazer aqui, vamos primeiro parar o player. Não convém criar objetos ou nada quando estamos com o play, mais vale fazer, porque senão fica keyframes e depois não percebemos e estamos a mexer nos objetos quando está a play e cria keyframes e depois fazemos animações sem querermos realizar. Se tivermos, claro, com o botão de auto keyframe ligado. Vamos aqui fazer uma UV Sphere. Vamos aqui Edit. Ctrl Alt Z para ficar X-Ray Mode. Eu vou só pôr aqui porque isto já está a fazer um bocado de impressão à vista. E Grab e X, não, Y, Z, peço desculpa, Z, para definirmos o nosso tiro. Podemos sempre aqui menor, e isto é o nosso tiro.
poder sempre ver os materiais. E aqui fazer um material novo. Alguns de vocês já devem saber o que é que vai acontecer. Vou dar aqui um tom vermelho. Posso carregar aqui em Shades Mode para ficar isto liso. Mas vou aqui ao Emission. Isto é o mesmo que está aqui, só que isto é mais ordenado e mais fácil de criar efeitos. Vou dar aqui o Color. Posso dar o Color de vermelho também. Aqui o mais importante é de facto aqui o Color. E aqui o Strength, vou dar mais Strength e pronto. Está aqui vou fazer aqui a branco. Fica mais interessante. A Base Color a branco e o Emission a vermelho e podemos sempre. Pronto. Isto vai ser a base do nosso tiro. Aqui vamos outra vez fazer aqui, vou selecionar aqui esta face. Como sabemos que, como mostrei há bocado, que estando adjacente a outras faces vai ser com que pode ser para vários sítios. Eu desta vez vou fazer aqui com que um inset, vou carregar aqui um inset com que dê, carregando aí, um inset mais ou menos aqui e depois vou fazer com isto já está selecionado, eu vou selecionar porque do outro lado também está selecionado, então para precaução vou carregar aqui no 1 e depois M no centro para ficar só um ponto. Em princípio ficou só um ponto. Não selecionei tudo, peço desculpa. Merge at Center e pronto, está selecionado. Há bocado falei sobre a importância para que é que serviria para ter um vértice. Neste caso, o vértice é onde vai ser o emissor vai ser o nosso ponto de emissão quando depois criarmos aqui um vertex group só com estes dois pontos. E aqui M at Center. Não ficou lá muito bem. Vou fazer fixar aqui. Esta tecla é muito importante, que é o ponto final do lado do numpad. Penso que o til também funciona. Deixa cá ver se faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito. Podem utilizar o til quem não tem numérico. Estou mais habituado aqui ao ponto final do keypad. E M at Center. Pronto. Em princípio está aqui. Vamos acrescentar aqui um novo grupo de vertex group. Vamos tiros. Ok. Ainda não fazemos assign porque do outro lado acho que não está selecionado. Vamos selecionar. Shift. E agora sim assign. E agora vamos aqui. Saímos do edit mode. E criamos um novo particle system. Um novo particle system que podemos chamar de tiros. Aqui hoje nos settings podemos chamar também de settings de tiros. Isto é tudo porque vocês podem utilizar para outra situação o mesmo efeito da propulsão para outro sistema. E por isso convém estar a dar nomes. Isto é o nome do Particle System. Isto é o nome dos settings do Particle System. Atribuiu o mesmo nome, mas pronto, serviria para a mesma situação. E vamos escolher aqui vamos escolher aqui, vamos render as object, vamos escolher aqui tenho que afastar, instance object, ele ainda não está com como é que se chama, com os
com o vertex group decidido, aqui no density escolhemos os tiros e aqui já começa a aparecer os tiros. Se eu carregar em play, o que é que está a acontecer aqui? Alguém consegue me responder o que é que está a acontecer aqui? Caso haver uma edição do modelo da nave. Uma edição do modelo da nave não altera esse ponto de projeção do jogo, certo? Talvez ter o fluxo para trás, sim. Perdeu o vetor. Não, está a ser influenciado por o vento e o vórtex atrás. Aqui eu tenho que mesmo diminuir o vórtex e agora só está com a influência do vento e tirar aqui o vento e a gravidade também. Pronto. Ele agora já dispara para a frente. Outra coisa que podemos mudar é que o emitter, o source, em vez de faces, é em vértices. E agora já começa a disparar. Mas o que acontece? Ele está aqui direito. Está aqui direito, é assim como sai. O que é que vamos fazer aqui? Vamos carregar em Object Rotation. Mas se carregar não acontece nada. Porquê? Porque este objeto está a direito. Se eu rodar agora o objeto 90 graus, espero que esteja 90 graus, mas aqui 90 graus, o alto não está a funcionar, 90 graus, agora já está a sair os tiros direitos. O que é que falta aqui para dar? Posso dar aqui um space, está a ser tudo muito certinho e muito lento, não nos interessa, é dar velocidade. Sobre o vetor, sim, as partículas podem afetar umas às outras. Podem, se quiser, podem atribuir colisão. Claro que vai criar mais. Até entre elas podem se colidir. Vai criar mais, digamos. Vai processar mais, vai deixar o computador mais lento, mas caso necessitem, é possível e depois vocês terão de fazer bake para que evitem do processamento ficar sempre lento e ficar com as físicas já atribuídas. O que é que acontece? Ele basicamente já não precisa fazer cálculos e estar a fazer assim a animação sem problemas. Agora perdi um bocado. Aqui vou dar a velocidade. Vou experimentar dar aqui, não sei, 50. Vamos experimentar 50 de velocidade e agora é testar. Ok, devíamos ter voltado atrás. Não está mal, mas prefiro mais. Pronto, outra coisa que podemos fazer, até agora está tudo bem, podemos sempre aumentar os tiros. Aqui no scale do render, dar os tiros. Agora nota-se aqui uma outra coisa, que é, vou dar aqui mais velocidade, 200. Podemos diminuir o número de partículas, em vez de ser a velocidade pode estar boa, e em vez de 1000 podemos dar apenas 500 ou mesmo 200. Vou pôr mais devagar, 50. Então o que é que está a acontecer? Ele está a distribuir entre eles. Então isto ao princípio parece bem, mas depois fica assim um bocado estranho. Então
o que é que poderíamos fazer nesta situação para que ele disparasse os dois ao mesmo tempo? Então, eu vou-vos dizer. Temos que criar um vertex group para a arma direita, um vertex group para a arma esquerda e depois atribuir o mesmo particle system, só que com vertex groups diferentes. Assim, vais editar, vamos aqui ao vertex group, vertex group aqui é o data, tiros, vamos só, vamos select, estão aqui os dois, vamos remover, e agora quando carrego select nada acende, então vamos, este vai ser 1, e vamos assign, ok, vamos duplicar aqui o tiros 2, não, quero duplicar, eu quero remover este, não dá para duplicar, pensava que dava para duplicar, então acho que é um novo tiros 2, também não há problema, e vamos fazer aqui um assign ao segundo. Então temos dois vertex groups e vamos fazer aqui. Agora vai ser do edit mode. Este está só com a influência daqui, então em vez de estar a distribuir para os dois, só está a distribuir para um. E aqui tínhamos que mexer outra vez nas físicas, porque ele estava a fazer físicas para 2 pontos. Aqui eu tenho que criar uns novos tiros 2. Não dá para duplicar. Tiros 2, tiros 2, mas podemos duplicar aqui o particle settings 1, que isto é o tiros 1. Não, isto é o tiros 1. Isto, o tiros 2, vou dar o tiros, mas duplico. Tiros 1. Ok, isto está a tornar-se um bocado confuso, porque agora eu tenho que dar outra vez os fatores que ele não está aqui assinalado, que é o tiros 2. E eu espero não estar a fazer confusão. Tiros, já começa a ficar um bocado confuso. O tiros 2, a densidade é o tiros 2, e no tiros 1, ok. Agora ele está a ser ao mesmo tempo a uma velocidade, ele deve estar com uma velocidade enorme, mas só precisamos mexer neste setting para que os dois fiquem iguais. Vamos aqui mudar aqui o número de tiros para 50. Em princípio saem os dois iguais. Não saiu, fantástico. Porque eu estou a mexer no tier settings. Pois, ele tiros. Pois, este deve ter igual a este. Não, porque depois não tem que, os vertex groups vão ser diferentes. Não, vou ter que fazer mesmo, alterar os dois de igual. Tenho que pôr 50. Porquê? Porque os vertex groups são diferentes e assim fica... se desse para mudar, ele aceitaria o mesmo vertex group e nós não queremos isso, queremos os dois tiros diferentes. Então temos que fazer dois particle systems e dois settings diferentes para que isto funcione corretamente. E por fim, pronto, podemos pôr aqui a câmera mais aqui para a direita. Rotate. Não gosto deste rotate. Paramos o space. E grab. Vamos mudar aqui normal. Eu estou a mudar aqui a direção da normal. Normal permite controlar melhor a câmera, porque se fizer G e X, Z, posso fazer zoom,
E assim fiquei bolas, enquadrado aqui no... Eu estou a fazer pen com o Shift e o botão no meio do rato. E como podem ver, aqui as partículas estão viradas para nós e está a mandar tiros como se fosse aqui uma nave de um jogo de vídeo. Pronto. Isto pode ser bom para uma pequena animação e o que se pode fazer com partículas. Podem desligar aqui os overlays para não se ver aqui as coisas e podem sempre esconder este e onde é que está a sphere e este e fica mais ou menos e pôr aqui, pronto. Não sei até que ponto, não há muita luz, talvez se houvesse um emissor qualquer seria interessante. Isto deve estar a fazer um bocado mal aos olhos. E pronto. Ok, pronto. Eu espero que tenham gostado do webinar. Peço desculpa pelas dificuldades técnicas de início. Espero que comecem a brincar. É de aviso que sistemas de partículas e colisores e force fields é tudo uma questão de começarem a mexer neles. Isto é uma introdução para que depois vocês aventurem-se e experimentem e vejam o que é que podem fazer com eles para tornarem os vossos projetos mais interessantes. Se quiserem pôr partículas podem fazer, seria interessante. Já houve formandos vossos, colegas vossos, que fizeram no fim pequenas animações de partículas. Houve quem fizesse um portal muito interessante, houve quem fizesse fogo. É uma questão de ver e experimentar, é o que eu vos posso dizer. Não me pareceu muito complicado de aplicar. Não me parece, isto é tudo uma questão de experimentação, honestamente. Haverá alturas em que podem tentar fazer uma coisa, depois podem esquecer de um pormenor e depois as coisas não funcionarem tão bem e por causa desse pormenor dar uma volta, assim, uma pequena dor de cabeça, mas dá para fazer muito mais. Eu só mostrei aqui um bocado do que se dá para fazer. Ainda queria mostrar o efeito de chuva, porque muitas vezes o que acontece nos videojogos e falei isto no meu último webinar, a chuva é um efeito, as partículas é um efeito, e a chuva o respingo da chuva é outro efeito, é outro sistema de partículas a criar pingos no chão. Não há colisões, simplesmente há chuva a ser criada, respingos a serem criados e chuva a cair a direito a passar pelos objetos. Pronto, dou aqui por terminado. Mais uma vez, obrigado e peço desculpa pela interrupção. Espero que tenham gostado. Vemos no próximo webinar. Vejam também os webinars também de programação. Quem gosta também de ver como é que as coisas funcionam, os webinars de Unity podem ser interessantes, tal como os de design, caso vocês necessitem de fazer um logo para uma t-shirt de um vosso personagem ou mesmo para aqui para a nave, era interessante ter aqui um logo interessante. E pronto, até à próxima e bom estudo!